Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. O rumo que a barca leva não tem jeito nem sentido. Não tem jeito nem sentido o que temos vindo a ouvir de quando em vez, desde há mais de 30 anos a esta parte, sob o traçado do IP5 e depois disso, da A25. No fundo, o que ouvimos, ou o que para lá caminha mais ou menos, é que São Pedro do Sul merecia um IP5zinho, ou um IP5 mais próximozinho possível de nós, se não mesmo uma autoestradazinha, que aquelas ficam tão longe de nós e por culpa de quem tinha responsabilidades ao tempo. Ora, como as então 4 vilas, considerados os aglomerados populacionais que lhes dão corpo, Severo do Volga, Oliveira de Frades, Vouzela e São Pedro do Sul, que esta veio a passar depois a cidade, compõem os 4 municípios do Médio Volga e se situam nas margens direita do rio, São Pedro do Sul e Severo do Volga, e na esquerda Vouzela e Oliveira de Frades. O IP5, depois a A25, considerando a foz delta do rio em Aveiro, já mais no sentido desta e para nascente, poderia, técnica, ambiental e orograficamente falando, aproximar-se dos sítios pretendidos, mas já mais avançados pelos teóricos que o assunto mais um também é só para as oposições, de conveniência, ou seja, em conclusão, perto do seu umbigo, sob pena de, desde logo, encaixar em aglomerados populacionais relevantes, engolindo-os mesmo. De facto, São Pedro do Sul, na margem esquerda do rio, apenas tem pequenas bolsas territoriais, até à Quinta do Gato, Outeiro, Arcozelo, Azival, Bandulha, Regueira, Negrelos, Termas, Parte, Lameira e Cadaval, entre outros lugares, que agora não recordo. Já o concelho de Vouzela fica todo ele na margem esquerda do rio Volga, e o de Oliveira de Frades também, com pequenas bolsas territoriais na margem direita, em São João da Serra, Bispeira, Conlela, Covelinho, em todos os lugares, se não estamos em erro em ambos os casos. As povoações pequenas das freguesias dos apontados concelhos fazem ligação com os concelhos vizinhos. Exemplos, os Serrazes e São Cristóvão, com Vouzela e Oliveira de Frades, via Cunhedo e Foz. E também se pode ir por Ferreiros. Valadares, Conselheiros e Oliveira de Frades, via 333, Pinho, Sobral, com Viseu, via Riba Feita, São Pedro do Sul e Negrelos, via Ponte Pedrinha e Termas, Cadaval, via Calvos, Fatões, entre outros. Isto posto, São Pedro do Sul, com Várzea e Termas agregada, fica apenas a 3 km, não chega de Vouzela, aglomerado populacional. E Vouzela, lá mais acima, não é vizinha pegada do IP5, nem da A25. Tem que percorrer o Monte Cavalo, Ameixas, Passos até ao nó de Confulcos, em Câmara. Igual percurso tem que fazer São Pedro do Sul, mais os cerca de 3 km até à variante de Vouzela. A outra alternativa, adiante referida, por Fatuns, Vasconha, é mais distante e difícil. Severo do Volga, lá longe, na margem direita do rio, e em costa abaixo até Pessegueira do Volga, lá tem que subir por Paradela até atingir, lá longe, as Talhadas. Tem essas bolsas territoriais na margem esquerda do rio. Por sua vez, Oliveira de Frades, continuamos a não referir lugares próximos dos eixos, sem grande relevo de movimento, só para trânsito local. Para atingir o IP5 e a A25, dispõe de 2 alternativas que ficam à mesma distância ou mais, afinal, do que a de São Pedro do Sul, já dita. Ou o nó do Reigoso, via Pinheiro de Lafões, Paredes de Gravo e Parques Industriais, ou via Vilarinho, Oliveira de Frades, Pés de Pontes, por Vouzela, Paredes Velhas, por Vouzela, até o nó de Camparinha de Vouzela, dentro sempre de povoações. Para o acesso
Aos grandes eixos apontados, os 4 aglomerados, com o estatuto de vila e cidade, têm, pois, que subir, e muito, até atingirem o Cruto ou Planalto, que não sacrificou senão mato, terras e pedregulhos, vida e aconselho a verem a cratera de Cambarinho, com impacto ambiental então estudado, mas ainda hoje nulo, que estou para aqui eu a dizer, afinal, de contraditório. Nada de certo. Para atingirmos aqueles eixos, São Pedro Sul tem 2 acessos possíveis, ambos em território de Vouzela. Um de Termas, Cadaval, Calvos, Catabuns, Ribamar, Vasconha até o nó mais acima. O outro, o mais urgente, de Termas, com a requalificação e alargamento urgentes da N16, retirando-lhe curvas, porque é imperioso, é mesmo necessário. Antes disso, haverá que fazer, em obediência ao PDM, o eixo estruturante a que aludi na minha última crónica, aproveitando o troço desafetado da via férrea e assim descongestionando completamente várzea e cidade, aqui se realizando obras com cinturas internas. Não é só Lisboa que deve ter acril. Em São Pedro do Sul temos direito às CRISPs, cinturas rodoviárias internas de São Pedro do Sul, com acesso à cintura externa. Não é só aquela em Lisboa, também devemos ter aqui CRESPs, já definidas e projetadas. Brevemente referiremos as possibilidades que tem São Pedro do Sul de comunicar com o IP3 e A24 que os outros não têm, nomeadamente comunicar com Castro Daire e com Arouca. A ecopista que não funciona em parte alguma, na ex-via férrea ocupada, veja-se Viseu, na cidade, em Oliveira de Frades, em Vouzela, e assim também em São Pedro do Sul, com a definição do eixo estruturante, só poderia ser obra de todos, dão Lafões, e ao ocupar troços ainda não sacrificados, exemplos, Termas, Vouzela, Oliveira de Frades, Sainha Real das Donas, até Bodiosa, até a igreja mais propriamente, com percursos intermédios alternativos. Se não puder ser de outra forma, leva-se a bicicleta às costas um bocadinho, ou a rolar com o ciclista a pé. Se assim não for, continuamos pelo jeito já acostumado, a correr o risco de os vindouros virem a meter tudo e todos no mesmo saco. Cá por mim, exclamo a plenos pulmões, que a porca que foi capada ou castrada já não se escapa. E agora citando para terminar, porque vem a propósito, o pescador do Rio Triste. A páginas tantas, Adriano Correia de Oliveira assim canta: deita ao mar essa amargura, volta atrás que vais perdido. O rumo que a barca leva não tem jeito nem sentido. Até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.